E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Danilo e faço parte da equipe de MMS, também constituída pelo William e pela Laís. Gostaríamos de agradecer a Positivo por nos conceder a oportunidade de fazermos essa videoaula. E também quero informar a vocês que seremos nós três que iremos explicar os detalhes deste serviço. MMS significa Multimedia Message Service e veio de uma evolução de duas tecnologias, a SMS e a EMS. A SMS significa Serviço de Mensagem Curta e suporta somente texto. A EMS significa Serviço de Mensagem Melhorada e suporta alguns tipos de imagem em preto e branco e sons monofônicos. A EMS, como foi uma evolução das duas, trouxe vários tipos de arquivos multimídia, do tipo imagem com coloração e vídeos e áudio também. A MMS, hoje em dia, já não é um serviço muito utilizado. Porém, quando ela chegou no mercado, há uns 10 anos atrás, ela meio que abalou o mercado, porque trouxe um serviço a mais para o usuário, abriu um leque de opções para o usuário. Porém, hoje em dia, com novas tecnologias do tipo WhatsApp, que faz o mesmo serviço que ela, usando dados também, mas com um serviço mais dinâmico, a MMS já não é mais tão utilizada. Deixarei vocês com o William, que irá explicar melhor outros pontos da MMS. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o William e eu vou dar uma breve descrição do elemento-chave da arquitetura MMS, que é o MMS Center. O MMS Center é o principal responsável pela troca de mensagem entre os dispositivos que suportam o padrão MMS. Ele é composto em sua estrutura por dois subtipos, que é o MMS Relay e o MMS Server. O MMS Relay é responsável pela entrega de mensagens ao usuário e o MMS Server é responsável pelo armazenamento das mesmas para que o usuário possa recuperar depois se ele não estiver disponível na rede ou seu celular estiver desligado. O MMS Center também atua de forma a prover a interoperabilidade entre os dispositivos. Mas o que seria interoperabilidade? Interoperabilidade nada mais é que a capacidade dos dispositivos se comunicarem através de um padrão da maneira mais transparente possível. Esse padrão surgiu através do esforço de operadoras e de fabricantes de criar um meio de comunicação único. Como fruto desse esforço, surgiu um documento de conformidade que trata de 3 tópicos básicos, que é a estrutura da MMS, os formatos de codificação e a linguagem padrão SMIL. Fiquem agora com a nossa mais nova integrante do grupo, a Laís. Olá, eu sou a Laís e vou falar um pouquinho sobre as tecnologias auxiliadoras, como por exemplo a tecnologia WAP. O WAP Forum oferece um framework para desenvolvimento de aplicações focado na escalabilidade, na confiabilidade, na eficiência, na segurança e na interoperabilidade. A conexão WAP é regida pelo WAP Forum e é um protocolo de transporte de dados em rede de baixa capacidade. Possui uma desvantagem de que transmite apenas dados de 300 KB por vez, que é usualmente visto como o tamanho total de uma das versões da MMS. Outra tecnologia auxiliadora é a tecnologia DRM. O DRM, Digital Rights Management, é um mecanismo criado pela Open Mobile Alliance que controla o uso e a distribuição dos conteúdos de mídia do contexto da MMS. A grande maioria dos fabricantes e operadoras usam na tentativa de impedir a pirataria, utilizando 3 mecanismos digitais de direitos autorais: a entrega combinada, a trava de encaminhamento e a entrega separada. Na entrega combinada, tanto o conteúdo quanto a licença de uso são entregues. Na trava de encaminhamento, o usuário não pode encaminhar e nem alterar o objeto. E na entrega separada, a licença e o objeto são entregues por canais diferentes, sendo que a licença funciona como um mecanismo de criptografia. Ok, pessoal. Próximo tópico da nossa videoaula é formatos de arquivos. Basicamente, a tecnologia MMS trabalha com 4 categorias, sendo elas texto, vídeo, áudio e imagens. Texto nada mais é que um conjunto de caracteres. E para que esse conjunto de caracteres seja aceito pela MMS, ele deve estar codificado em 3 padrões aceitos, sendo eles o TF8, ISO 8859 e o ASCII. Já no áudio, a MMS trabalha com 3 subdivisões: gravação de áudio, áudio e áudio sintetizado. Na gravação de áudio, o codec principal é o AMR,
que se divide em AMR e NB, que trabalha com taxa de bits menores que 16 bits, e o AMR-WB, que trabalha com taxa de bits maiores que 16 bits. No áudio, existem 4 codecs principais: AAC+, MPEG-3, MPEG-4 e AMR novamente, sendo que o MPEG-3 é responsável pela codificação em MP3 e o MPEG-4 na codificação em MP4. No áudio sintetizado, o principal codec é o SP-MIDI, que permite a gravação de áudios sintetizados como toques polifônicos. No tocante a imagens, a tecnologia MMS trabalha com 3 subdivisões: imagem estática, gráficos de bitmap e gráficos vetorizados. Nas imagens estáticas, existem 2 codecs responsáveis pela codificação, JPEG e JFIF, sendo o JPEG muito mais utilizado. Nos gráficos de bitmap, são 3 codecs, GIF87A, GIF89A e PNG. Nas imagens vetorizadas, o codec padrão é o SVG. No que se trata de vídeos, a tecnologia MMS trabalha com 3 codecs principais: o H263, o MPEG-4 e o H264, que é o Advanced Video Codec. Tudo que for codificado com base nesse codec será aceito para envio e recebimento de mensagens multimídia. Um outro modo de se enviar a MMS é chamado de sincronização de mídia, mais conhecido como slide. O slide possibilita a sincronização de outras mídias dentro do mesmo. Com isso, você pode enviar um texto junto com um áudio, ou um texto, um áudio e uma imagem, e dentre outras combinações. Tudo isso é baseado na linguagem SMIL, que é a linguagem padrão da MMS. Saindo então dos formatos de arquivos, vamos entender melhor o endereçamento da MMS. O endereçamento é a forma dos dispositivos conversarem entre si em uma rede móvel. Para isso, foi adotado o padrão MSysDN. O padrão MSysDN é dividido em 3 partes: o código do país, o DDD e o número do assinante. Essas 3, quando são somadas, se torna o MSysDN, que nada mais é que o número único atribuído ao telefone do usuário. Existem mais 2 modos de endereçamento usados no contexto de MMS. O endereçamento de e-mail, que é o modo de e-mail normal que conhecemos, por exemplo, teste@gmail.com, é um e-mail reconhecido e válido. E também existe o endereçamento de código pequeno, um pequeno código alfanumérico que pode auxiliar em promoções de operadoras ou de empresas. Ok, nosso próximo tópico agora é tamanho de mensagem multimídia. Primeiramente, qual a importância de se saber o tamanho da mensagem? Esse cálculo serve para as operadoras mensurarem o custo que será entregue ao usuário pelo uso do serviço. A 3GPP criou um padrão que é hoje o mais aceito e difundido pelas operadoras e fabricantes. Como esse cálculo funciona nesse padrão? Esse cálculo é feito da seguinte maneira: é a soma do tamanho do assunto mais o tamanho de todos os elementos. O assunto, como no exemplo aqui temos assunto teste, somente teste é computado para o tamanho. E os elementos são os elementos de mídia anexados à mensagem, se ela não for uma estrutura multiparte, como veremos a seguir. A estrutura multiparte visa melhorar a transmissão da mensagem através da rede móvel, já que o produto final da mesma é um envelope de mensagem. Esse envelope é dividido em 3 partes: cabeçalho, conteúdo da mensagem e partes do corpo da mensagem. Em cima desse envelope que é calculado o custo que será cobrado ao usuário. Vamos entender melhor então o encapsulamento de objetos de mídia. Quando se criamos um MMS, cada objeto de mídia é encapsulado dentro de um container. Esse container é dividido em 2 partes: o cabeçalho e as partes do corpo. O cabeçalho também pode ser chamado de envelope da mensagem, e as partes do corpo podem ser chamadas de conteúdo. O envelope possui os endereços do remetente, o endereço do destinatário e o tipo de mensagem. O conteúdo, ele possui o tipo de objeto, por exemplo, textos, imagens, sons e vídeos. Dentro das partes do corpo, ainda podemos dividir mais uma vez, possuindo então o cabeçalho da parte do corpo e os dados da parte do corpo. O cabeçalho traz informações do tipo: tipos de objeto, tamanho de objeto de mídia, nome do objeto de mídia. E os dados da parte do corpo contêm a definição dos objetos de mídia, por exemplo, bitmap ou então notas musicais para uma melodia sintética. Agora eu falarei um pouquinho sobre a recuperação de mensagem. A recuperação de mensagem consiste na transferência da mensagem do MMS Center do destinatário para a memória local do dispositivo MMS. Há 2 meios de se recuperar uma mensagem: a recuperação automática e a manual. O usuário pode configurar o dispositivo com o modo que preferir.
O modo automático é o modo padrão, em que a mensagem, semelhante ao modo da SMS, é transferida imediatamente ao dispositivo, após esta ser recebida pelo MMS Center do destinatário. O modo manual possibilita ao usuário escolher se quer recuperar uma mensagem ou não. Há também a possibilidade do usuário encaminhá-la para o e-mail ou para outro destinatário. Além disso, existe a rejeição automática de mensagens, que preencham critérios pré-estabelecidos pelo usuário, como mensagens anônimas ou avisos, por exemplo. Outra configuração possível é para a recuperação durante um roaming, para lidar com problemas de cobrança. Agora daremos entrada ao nosso último tópico, mas não menos importante, a tecnologia SMIL, cuja qual é a linguagem padrão da MMS. Essa tecnologia permite a interpretação do corpo da mensagem e apresentando ao destinatário o layout final da mensagem, assim como foi criada e visualizada pelo remetente. Possuímos então um exemplo de codificação SMIL. Podemos observar nesse bloco de código que as tags facilitam bastante o entendimento do que será enviado. Por exemplo, uma tag image enviará uma imagem, uma tag text enviará um texto, uma tag áudio enviará um áudio. Assim, é um exemplo básico de explicação, porém é uma linguagem de fácil entendimento. Então é isso, pessoal. Venho representar a equipe e agradecer a vocês pela paciência e pelo tempo reservado para assistir essa videoaula. Espero que a mesma tenha somado em seus conhecimentos. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.